Há lugares que parecem ter sido erguidos para abrigar silêncio, oração e recolhimento. Mas também existem lugares que, por alguma razão que nem a fé nem a ciência conseguem explicar, parecem ter sido construídos sobre fissuras invisíveis da realidade. Zonas onde o mundo físico e o mundo do inexplicável se tocam de forma direta, profunda e assustadora. O velho mosteiro de Carmelo, em Indiana, é um desses lugares. Hoje, abandonado, isolado e cercado por uma floresta que parece crescer rápido demais, o local já foi refúgio de dezenas de freiras e sacerdotes que buscavam vida contemplativa. Mas os arquivos que sobreviveram, jornais locais, relatórios e diários pessoais, mostram que o mosteiro jamais foi silencioso. De fato, segundo depoimentos documentados, havia algo ali muito antes das paredes serem erguidas. Algo paranormal, insólido. Algo que testemunhas descrevem como um olhar constante vindo do subsolo. Um fenômeno inexplicável que transformaria o antigo convento em um dos casos reais mais perturbadores da história religiosa dos Estados Unidos. E é justamente aqui, em Carmelo, que começa a nossa investigação. As primeiras crônicas, o solo que parecia respirar. Os primeiros registros datam de 1848, quando exploradores rurais da região relatavam que o vale onde o mosteiro seria construído tinha uma característica em comum. O solo parecia vibrar, como se houvesse algo subterrâneo vivo, pulsante, sempre ativo. Uma espécie de tremor suave que não tinha explicação natural. O jornal Indiana Morning Gazette, em seu arquivo microfilmado de outubro daquele ano, descrevia rumores de que caçadores ouviam barulhos de passos pesados, mas sem criatura visível. Esses relatos, considerados folclore na época, foram ignorados quando a ordem religiosa decidiu erguer ali sua casa espiritual. Mas talvez não devessem ter sido. Logo nos primeiros meses após a fundação, as irmãs começaram a relatar fenômenos inexplicáveis. Portas que se abriam sozinhas, velas que apagavam como se alguém soprasse, paredes que vibravam durante a madrugada, e o mais assustador, vozes que vinham do claustro vazio, como se alguém rezasse em um idioma esquecido. O diário da Madre Superiora, encontrado anos depois em estado de deterioração, traz uma frase que se repetiria muitas vezes ao longo das décadas. O silêncio aqui não é silêncio, é uma presença. O primeiro caso, a freira que desaparecia durante a madrugada. O fenômeno mais antigo e documentado do Mosteiro Velho de Carmelo envolveu a irmã Agnes, uma jovem de 29 anos que, segundo relatos, desaparecia temporariamente, mas não fisicamente, mas visualmente. Outras freiras testemunharam. Estávamos sentadas no refeitório. A irmã Agnes caminhou até a porta e simplesmente deixou de ser vista por alguns segundos, como se estivesse ficando transparente. Isso não foi dito por uma pessoa, mas por 3, em depoimentos separados. O arquivo da diocese registra o episódio como um distúrbio perceptivo coletivo, mas anota a palavra entre aspas, sugerindo que nem o próprio arquivista acreditava no termo. A irmã Agnes, profundamente religiosa, escreveu em seu diário: "Sinto algo tocando meu véu quando estou só. Não é vento. Parece uma mão fria." Esse fenômeno seria o início de uma série de manifestações que tomariam forma nas décadas seguintes. O som do coro que não existia. Um dos fenômenos mais recorrentes e perturbadores envolvia um coro invisível, ouvido durante a noite, sempre por volta das 3h17 da madrugada. Vozes femininas, suaves, cantando hinos que não pertenciam a nenhum repertório católico conhecido. E o detalhe que torna esse caso um fenômeno inexplicável. As vozes vinham de dentro das paredes. Não do corredor, não da capela, não do subterrâneo. De dentro da própria estrutura, como se algo estivesse habitando o interior do mosteiro. Relatórios posteriores de restauradores e engenheiros não encontraram dutos, espaços ocos ou passagens internas que explicassem o som. Nada. O som vinha de um lugar impossível, de um espaço onde nada deveria existir. As luzes do claustro, documentadas em fotografias. Por décadas, o Mosteiro Velho de Carmelo manteve seus segredos protegidos por silêncio, oração e obediência religiosa. As freiras acreditavam que o que viviam era prova espiritual, talvez penitência,
talvez tentação. Nenhuma queria ser a responsável por espalhar medo. Mas em 1954, depois de quase um século de registros internos, a situação se tornou impossível de esconder. Foi o ano em que a diocese recebeu 9 cartas em menos de 4 meses, todas escritas por freiras diferentes, descrevendo fenômenos semelhantes. Vozes que vinham do claustro, ruídos que subiam pelas paredes como água invertida, vultos que atravessavam portas fechadas e, o mais inexplicável, um rosto que aparecia por segundos sobre as pedras do altar. É aqui, neste episódio, que o caso se torna um assunto oficial, envolvendo padres, investigadores religiosos e até jornalistas da época. O milagre negativo, o rosto no altar. O primeiro evento que rompeu totalmente o silêncio ocorreu durante uma manhã fria de fevereiro. 3 freiras arrumavam a capela para a missa matinal quando uma delas deixou cair um castiçal de bronze. Ao se abaixar para pegar o objeto, ela viu algo que a fez desmaiar. Um rosto, humano, adulto, masculino, estava impresso na pedra do altar, como se estivesse olhando de dentro para fora. Não era pintura, não era sombra, não era luz. Era um rosto real, formado por depressões e saliências mínimas na pedra, como se alguém tivesse moldado a superfície de dentro da rocha. As outras 2 freiras confirmaram. Era a expressão de angústia. A boca estava semiaberta e os olhos pareciam vivos. A notícia abalou o convento e naquele dia, pela primeira vez, um padre foi chamado. As primeiras anotações do padre Ritchie. O padre enviado pela diocese, nomeado nos documentos como padre Antônio Ritchie, era conhecido por sua postura equilibrada e cética. Ele entrou no mosteiro na mesma tarde. Seus relatórios, hoje arquivados na diocese, são considerados um dos mais valiosos documentos do caso. A primeira frase escrita em seu caderno diz: "Há algo aqui que não pertence à fé nem à superstição. É um fenômeno inexplicável." Ele analisou o altar, passou a mão sobre a pedra, verificou rachaduras, testou diferentes angulações de luz, aproximou vela, lamparina e lentamente observou cada detalhe. Nenhum efeito óptico explicava o rosto, nenhum pigmento, nenhum desgaste natural, nem mesmo infiltração. A pedra parecia expelir a forma, não a recebê-la, como se a imagem tivesse origem interna. Ele escreveu: "É impossível negar a manifestação, mas também impossível interpretá-la sem especulação." Foi só o começo. O dia em que todas as portas do mosteiro se trancaram sozinhas. Na manhã seguinte, às 6h14, as freiras preparavam o café quando ouviram um estalo alto. Depois outro e outro. Quando correram para o corredor principal, todas as portas estavam trancadas por dentro. Todas. O padre Ritchie testemunhou isso pessoalmente. E não eram portas leves. Eram estruturas de madeira maciça, reforçadas, algumas com mais de 70 anos. Nenhuma freira estava próxima o suficiente para trancá-las. Nenhum vento poderia causar aquilo. Nenhum mecanismo automático existia. Ritchie confirmou: "Não há explicação natural. Alguém ou alguma força trancou todas as portas ao mesmo tempo." Foi a primeira vez que o padre Ritchie se referiu ao fenômeno como atividade física consciente, um dos critérios para a classificação de poltergeist. Mas este caso ia além de poltergeist. Algo observava o que todos faziam. O mosteiro respirava. Na terceira noite, padre Ritchie decidiu dormir no convento. E é aqui que o fenômeno paranormal mais insólito começou. As paredes do mosteiro,
começaram a pulsar. Sim, pulsar. Relatórios descrevem que o som parecia um tom grave e contínuo, como uma vibração profunda vindo do subsolo. Quando os relatórios da diocese começaram a se acumular e o Mosteiro Velho de Carmelo passou a exibir um padrão claro de eventos perigosos, a igreja decidiu enviar alguém especializado em casos extremos. Não um padre comum, não um consultor religioso. O enviado foi o homem conhecido internamente como Padre Lawrence, um exorcista experiente que havia atuado em casos de possessão e manifestações graves em Ohio, Kentucky e até na Pensilvânia. Sua chegada foi registrada oficialmente em abril de 1954. Seu relatório, escrito à mão, continua preservado até hoje em cópias privadas. A primeira frase dele é chocante pela sinceridade. Ao entrar no Mosteiro de Carmelo, senti que não estava entrando em um edifício, estava entrando em algo vivo. A partir desse momento, os eventos que já eram assustadores se transformaram em algo ainda mais intenso, como se a presença do exorcista tivesse provocado reação imediata. O mosteiro parecia perceber e responder à chegada do exorcista. Na primeira noite de permanência, Padre Lawrence caminhou pelos corredores com um crucifixo em uma mão e uma vela na outra. Freiras o acompanhavam a certa distância, temerosas, mas esperançosas de que um especialista pudesse finalmente explicar o fenômeno. O exorcista descreve que, logo ao passar pelo corredor principal, o ar ficou pesado. Não frio, não quente, mas denso, semelhante à sensação de entrar em uma caverna úmida depois de um dia seco. A vela estremeceu, mas não apagou. O pavio parecia forçado a inclinar-se para a esquerda, mesmo sem vento. O padre anotou: há presença aqui. Não tenta se esconder. Apenas observa, como alguém sentado na escuridão esperando meu próximo passo. E então veio o primeiro sinal físico. Um ruído de algo arrastando ferro pelo chão ecoou no refeitório. Um som pesado, profundo, capaz de fazer o piso vibrar lentamente. As freiras pararam imediatamente, olhando umas para as outras, mas quando entraram no refeitório, nada havia sido movido. Nenhuma cadeira, nenhuma mesa, nenhum objeto. O som veio do nada. E o pior, continuaria durante toda a noite. O exorcista realiza a primeira bênção. Padre Lawrence começou o ritual do asperges em cada sala do mosteiro. Mas na terceira sala que entrou, um fenômeno ocorreu que nunca havia sido registrado até então. A água benta transformou-se na palma da mão dele. A freira que o acompanhava descreveu: eu vi com meus próprios olhos. A água clareada tornou-se espessa, escura, como se fosse misturada com terra e ferrugem. O padre confirmou que o líquido ficou mais pesado, como se fosse óleo queimado. O cheiro era forte, metálico, insuportável. Ele registrou: algo contaminou a água. Não naturalmente, não quimicamente. A mudança foi instantânea. Nunca presenciei fenômeno igual. Este é considerado um dos eventos mais raros em toda a documentação de exorcismos dos Estados Unidos. Mas as manifestações não pararam. O segundo evento: as vozes do claustro. Enquanto o Padre Lawrence caminhava pelo claustro, ouviu que parecia ser um grupo de mulheres rezando. Não em latim, não em inglês. Era um idioma indecifrável, mas ritmado, como se fosse um canto contínuo vindo do fundo do corredor. O problema é que, naquele momento, todas as freiras estavam reunidas na capela. Nenhuma estava ali. O exorcista escreveu: as vozes estavam dentro das paredes, como se mulheres invisíveis cantassem entre as pedras. Eu senti como se realmente houvesse coros escondidos no interior do mosteiro. Quando tentou se aproximar, o canto parou abruptamente, e a parede em frente a ele formou uma rachadura, fina, como se fosse arrepiar-se. Esse detalhe é real. Pedreiros contratados pela diocese confirmaram que a rachadura não existia antes daquele dia e parecia ter surgido de dentro para fora. O terceiro evento: o sangramento da parede. Ao entrar no dormitório, Padre Lawrence viu o que seria um dos fenômenos mais documentados da história do Mosteiro de Carmelo.
Uma pequena mancha escura escorria pela parede lateral direita. A freira ao seu lado acendeu uma lanterna. O líquido brilhava como hematita. Era sangue. Sangue escorrendo de uma parede de pedra. Não tinha rosto, mas possuía proporção humana. O problema é que ela não se comportava como sombra. Não dependia de luz, não tinha direção coerente. Ela se movia com autonomia. E por alguns segundos passou atrás do padre e projetou-se na parede oposta. O exorcista escreveu: "Uma sombra viva não é sombra, é presença." E ela me tocou. Eu senti um arrepio profundo, como se tivesse colocado a mão em um túmulo gelado. Este foi o momento em que Lawrence percebeu. O mosteiro velho de Carmelo não abrigava espíritos errantes. Não era um caso de alma penada. Não era sequer um caso clássico de poltergeist. Ali havia algo inteligente, consciente e antigo. Algo que respondia a estímulos humanos. Algo que parecia reagir à fé e ao medo. E o episódio termina no exato instante em que o exorcista decide descer ao subsolo, acreditando que a origem do fenômeno pode estar lá. Episódio 4 começa exatamente neste ponto. O subsolo. A sala onde não deveria existir nada. A porta que aparece onde não existia porta. E o fenômeno mais aterrador já registrado em Indiana. O homem que rezava sem ter boca. Este é um dos episódios mais pesados, pois revela aquilo que a igreja e os investigadores temiam desde o início. O que estava escondido no subsolo. O lugar que jamais deveria ter sido acessado. Aqui a história deixa de ser apenas paranormal e se torna um encontro direto com algo inteligente, antigo e inexplicável. O subsolo e o homem que rezava sem ter boca. Paranormal, insólito, assustador, caso real, fenômeno inexplicável. Padre Lawrence desceu as escadas em direção ao subsolo pouco depois das 3:30 da madrugada. Não havia luz suficiente, apenas a chama vacilante da vela e uma lanterna pequena que não iluminava mais do que 1 metro à frente. As paredes eram de pedra antiga, úmida, e pareciam exalar um cheiro de poeira acumulada por décadas misturado com ferrugem. Os relatórios afirmam que Lawrence caminhou lentamente, sentindo uma vibração nas paredes, como se o mosteiro estivesse vivo, respirando, atento. Ele anotou depois. Senti que estava descendo não para um porão, mas para um organismo, como se o subsolo fosse o estômago de algo que não posso nomear. A cada passo, a temperatura baixava mais. O silêncio era tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. E então, no fundo do corredor estreito, o padre viu algo que não deveria existir. Uma porta que nunca havia estado ali. As freiras sempre diziam que o subsolo tinha apenas um depósito e a despensa velha. Mas Padre Lawrence encontrou no final do corredor uma porta alta, de madeira antiga, trancada por dentro. O estranho é que a porta não existia no mapa. A porta não existia nos relatos. A porta não existia na arquitetura original. Era como se tivesse surgido recentemente. E o mais aterrador: a madeira estava marcada por arranhões profundos, como se alguém ou alguma coisa tivesse tentado sair de lá. Lawrence aproximou a lanterna. Os arranhões eram longos, paralelos, feitos por algo mais forte do que unhas humanas. O padre empurrou a porta. Ela se abriu, sozinha. O quarto oculto. Além da porta, havia uma sala que não constava em nenhum documento.
O chão era de pedra batida, as paredes estavam manchadas por algo escuro como fuligem. Mas o que realmente chamou a atenção de Lawrence foi o que estava sentado no canto direito da sala. Uma figura humana, ou algo que parecia humano, agachado, curvado para a frente, a cabeça inclinada para o joelho, como uma pessoa rezando. O padre, inicialmente, acreditou que fosse alguma freira em desespero, mas ao aproximar-se, a vela quase apagou. O ambiente ficou pesado, sufocante, como se o ar tivesse sido comprimido por uma força invisível. Lawrence chamou. "Quem está aí?" A figura não respondeu. "Você precisa de ajuda?" Nada. Ele deu mais 3 passos e então percebeu a verdade. A figura não respirava. A figura não se movia. A figura não tinha sombra. E quando ele iluminou o rosto da criatura, viu aquilo que jamais sairia de sua memória. A entidade que rezava sem ter boca. O rosto parecia humano, mas estava deformado, vazio, oco. Os olhos eram buracos profundos, escuros como carvão queimado. Não havia sobrancelhas, nem expressão, nem movimento, mas o pior é que onde deveria haver uma boca, não havia nada. A pele era lisa, contínua, como se a boca tivesse sido apagada ou nunca tivesse existido. E ainda assim, o padre ouviu a voz. Não vinda da criatura, não vinda da sala, mas do ambiente ao redor. Uma voz masculina, suave, contida, murmurando palavras de oração em um idioma que Lawrence não reconhecia. Um canto contínuo, grave, reverberando dentro das paredes. O exorcista escreveu depois. A criatura estava rezando sem ter boca. Depois da visão da entidade sem boca no quarto oculto, Padre Lawrence passou 2 dias inteiros sem dormir. As freiras também começaram a relatar que algo havia mudado no mosteiro. A atmosfera parecia mais pesada, como se o prédio inteiro estivesse à espera de um acontecimento inevitável. Todas as noites, sem exceção, um som vindo do subsolo se repetia com uma regularidade perturbadora. 3 passos, 3 batidas, e um roçoso, como unhas muito longas arranhando pedra. O subsolo não estava mais quieto. Parecia vivo, parecia inquieto, parecia irritado. Durante 3 semanas, ninguém se aproximou da porta selada. Mas o fenômeno não permaneceu confinado. A presença começou a subir. A primeira escalada de violência ocorreu no corredor norte. A irmã Helena caminhava com um balde de água quando sentiu uma pressão nas costas. Ela foi empurrada tão forte que voou para frente e caiu de joelhos, derrubando tudo. O detalhe é que não havia ninguém atrás dela. O corredor estava totalmente vazio, e mesmo assim ela sentiu claramente dedos como uma mão inteira pressionando sua coluna. O relato dela diz: "Foi como a mão de alguém que não compreende força humana, porque a força foi violenta, sem controle." Quando outra freira foi ajudá-la a levantar, ambas ouviram um som vindo da extremidade do corredor. Uma respiração profunda, arrastada, quase animal, mas sem origem visível. Até então, aparições ocorriam principalmente à noite, mas naquele mês, a entidade cinzenta, aquela que as crianças viram deslizando pelos corredores, começou a se manifestar à luz do dia. Uma manhã, por volta das 10, 3 freiras organizavam o altar quando ouviram passos leves atrás delas. Quando se viraram, viram claramente uma figura alta, magra, usando o que parecia ser um véu antigo, parado diante da porta lateral da capela. O rosto era totalmente liso, sem olhos, sem nariz, sem boca.
somente uma superfície cinza, opaca, reluzindo levemente. E a figura não fazia nenhum movimento humano. Não respirava, não tremia, não oscilava. Apenas existia ali como um recorte tridimensional mal encaixado na realidade. Quando uma das freiras tentou se aproximar, a figura desapareceu em uma fração de segundo. Não correu, não se dissolveu, não saiu pela porta. Desapareceu, como um piscar de luz. O terceiro evento, o objeto que flutuou. Uma tarde, enquanto Padre Lawrence conversava com duas freiras sobre a possibilidade de evacuar o mosteiro, algo aconteceu no refeitório. Uma jarra de barro, pesada e gasta pelo tempo, ergueu-se do nada a cerca de meio metro da mesa. Não havia vento, não havia corda, não havia truque. O objeto simplesmente levitou e então foi arremessado com força brutal contra a parede, estilhaçando-se em dezenas de pedaços. A força do impacto fez a madeira da mesa tremer. O padre descreveu. Era como se uma criança colérica tivesse jogado o objeto. Mas não havia criança, não havia mão. Havia apenas a intenção. A intensificação. O mosteiro agora tinha duas presenças. Os registros indicam que, após o evento da jarra, o fenômeno se dividiu em dois. Uma presença mais silenciosa, observadora, fria, associada à entidade cinzenta, e outra presença extremamente agressiva, física, violenta, associada ao que Padre Lawrence encontrou no subsolo. Duas presenças com comportamentos diferentes, mas que pareciam atuar em conjunto. Um problema duplo. Uma inteligência duplicada. Ou como o padre descreveu, dois olhos de uma mesma criatura. É aqui que o episódio atinge seu ápice, em um momento que o padre jamais conseguiu esquecer. No início de junho, pouco depois das 2h, o padre escutou algo que congelou seu estômago. A porta do subsolo se abriu. Sozinha. Ele ouviu o som nítido da madeira arranhando o piso. E então passos. Passos pesados. Arrastados. Molhados. Como se algo emergisse do subterrâneo trazendo consigo umidade, fungo, cheiro de pedra e mofo. O padre respirou fundo e apagou todas as luzes, deixando apenas a chama da pequena vela. Os passos subiram metade da escadaria. Depois pararam. Durante 4 longos segundos, silêncio total. E então, um dedo. Um único dedo longo e estreito apareceu na quina do batente, agarrando a lateral da parede como se buscasse apoio. A pele era cinza escuro. Parecia couro ressecado. Os dedos tinham um comprimento anormal, como ossos esticados. E atrás do dedo, outra mão. E então, uma terceira. Nenhuma criatura humana possui 3 mãos surgindo de um mesmo lado da porta. O padre sentiu seu corpo gelar, mas manteve-se parado. Ele descreveu no relatório. Era como um corpo que aprendia a usar membros, movimentos tortos, coordenação incompleta. A criatura então subiu mais 2 degraus, e o som que veio do subsolo foi o pior até ali. Uma respiração que não era respiração. Era múltipla, como se várias bocas não existentes estivessem tentando imitar o ato humano de respirar. A vela quase apagou, e o padre, tremendo, viu o contorno do rosto da criatura surgir na penumbra. O rosto sem boca, sem olhos, sem qualquer sentido humano reconhecível, mas que se aproximava como se pudesse enxergar perfeitamente. O padre deu 2 passos para trás. A entidade esticou o pescoço de uma maneira impossível para qualquer ser biológico. E disse algo, não com voz humana, mas com a mesma mistura de tons que ouviram no subsolo. Eu subo. Essas 2 palavras aparecem literalmente no relatório oficial do exorcista.
A fuga foi imediata. O padre correu, trancou-se na capela e orou até o sol nascer. O evento daquela madrugada marcou o fim da segurança no mosteiro. A madrugada de 18 de junho de 1954 ficou marcada como o episódio mais perturbador do Mosteiro Velho de Carmelo. Foi a única noite em que o fenômeno se manifestou para todas as freiras ao mesmo tempo, sem distinção, sem escolha, sem esconderijo. Foi a noite em que o mosteiro inteiro, paredes, portas, corredores, pareceu acordar. Nos dias que antecederam o evento, a atmosfera já estava quase insuportável. Relatórios descrevem sensação de vigilância constante, batidas regulares nas janelas mesmo sem vento, objetos que levitavam por segundos e caíam sem explicação, e a presença no subsolo agora mais ativa do que nunca. Padre Lawrence sabia que algo estava prestes a acontecer, mas nem ele poderia prever a magnitude do que viria. Os registros indicam que tudo começou por volta das 23h42. O primeiro sinal, o barulho que não pertencia a nenhuma realidade. As freiras estavam terminando suas orações da noite quando ouviram um som que nenhuma delas conseguiu descrever com precisão. Algumas disseram que parecia o raspar de pedra contra pedra. Outras afirmaram que era como vozes humanas falando muito rápido, misturadas, como se dezenas de pessoas conversassem dentro de um túnel. Outras ainda juraram que soava como ossos batendo contra ossos, ecoando pelo teto. Mas todas concordaram em uma coisa. O som não parecia vir de um único lugar. Ele vinha de todos. Das paredes, do piso, do teto, como se o mosteiro fosse um grande pulmão ressoando em uníssono. A freira que desmaiou diante do altar. Assim que o som começou, a irmã Clara, que estava na capela arrumando velas, sentiu o ar ficar tão frio que seu hálito se tornou visível. A chama das velas mudou de cor, tornando-se azul. E a freira viu a pior coisa de sua vida. Um vulto alto, feminino, sem rosto, completamente cinzento, parado atrás do altar. A figura não caminhou até lá. Ela simplesmente estava, como se tivesse surgido em silêncio. A freira recuou. E a entidade, sem mover membros, deslocou-se abruptamente alguns metros para a esquerda, como um salto sem deslocamento físico. Clara desmaiou. Outras freiras correram quando ouviram o baque. E foi aí que o fenômeno se tornou coletivo. 23 freiras veem a mesma coisa. Quando entraram na capela, viram a figura cinzenta, alta, imóvel, sem rosto, sem anatomia humana clara, sem piscar, parada diante do altar como uma sentinela perturbadora. E todas testemunharam algo chocante. O véu da figura parecia oscilar no ar, mesmo não havendo vento, como se um campo eletromagnético ao redor dela distorcesse o ambiente. Algumas freiras começaram a rezar, outras ficaram paralisadas, e 2 começaram a chorar compulsivamente. Mas a figura apenas permaneceu ali, como se estivesse aguardando. O evento da parede que se abriu. Enquanto todas se concentravam na aparição da figura cinzenta, outro fenômeno começou simultaneamente na parede direita da capela. A parede tremeu. Não era vibração. Era um pulsar, um movimento orgânico, irregular, como se a pedra fosse couro. Uma rachadura fina surgiu. Depois outra. E bem diante das freiras, a parede abriu uma fenda vertical estreita, como se o mosteiro abrisse um olho. Dela saiu um calor úmido, pesado, com cheiro de ferro, mofo e algo indescritível, quase animal. 2 freiras caíram de joelhos ao sentir a onda térmica. Padre Lawrence correu para a fenda. Mas o que viu o fez dar 2 passos para trás. Um olho. Ou algo que parecia um olho. Uma esfera escura, profunda, como se fosse uma cavidade preenchida de sombra viva dentro da parede. Aquele olho piscou. Sim, piscou.
A parede piscou. E então começou a escorrer algo espesso e vermelho, semelhante a sangue, mas mais escuro. A capela começou a falar. Foi nesse momento que todas ouviram. Uma frase, dita em voz masculina, ecoou pelas paredes. Eu subo. A mesma frase que o exorcista ouviu no subsolo. Mas dessa vez veio de todos os lados. As janelas tremeram, os crucifixos se inclinaram como se fossem puxados por uma força invisível, e a temperatura caiu a níveis impossíveis. O chão pareceu vibrar, e então o fenômeno final começou. As freiras viram a entidade sem boca pela primeira vez. A porta da capela se abriu sozinha, batendo contra a parede, e ali estava a mesma entidade que Padre Lawrence encontrou no subsolo. Alta, improvável, curva, com pele grisa escura, mãos longas demais, e o rosto liso, sem olhos, sem nariz, sem boca. E ainda assim, todas ouviram a voz que não tinha origem. Não vinha do corpo, não vinha do ar, vinha de dentro da mente, como se a frase fosse impressa diretamente no raciocínio de cada freira. Vocês não deveriam descer. Algumas imediatamente desmoronaram, entrando em estado de choque. Outras se agarraram umas às outras. Outras apenas ficaram fixadas, incapazes de processar o que estavam vendo. E a entidade deu um passo. Um único passo. Mas o impacto foi tão visceral que algumas freiras começaram a sangrar pelo nariz, como se a pressão do ambiente tivesse aumentado. Padre Lawrence ergueu o crucifixo e a entidade recuou. Não por medo, mas como alguém que avalia o adversário. A figura cinzenta desapareceu primeiro. Depois a fenda na parede se fechou sozinha. E por último, a entidade sem boca recuou para fora da porta, sumindo no corredor como se entrasse em uma camada de sombra. E tudo cessou. Silêncio absoluto. As freiras ficaram ali, atônitas, algumas chorando, outras rezando, outras sem conseguir falar. Foi o episódio mais chocante já documentado no Mosteiro Velho de Carmelo. E na manhã seguinte, a notícia havia vazado. 2 freiras, traumatizadas, contaram o que viram ao padre da vizinhança. E horas depois, o jornal local publicou: Mosteiro isolado relata fenômenos inexplicáveis. Capela vira palco de aparições. A partir da madrugada em que toda a comunidade religiosa testemunhou as aparições, não houve mais caminho de volta. O Mosteiro Velho de Carmelo deixara de ser apenas um edifício perturbado por fenômenos inexplicáveis. Ele se tornara um epicentro paranatural ativo. Um caso real tão violento e tão documentado que a própria Igreja passou a tratá-lo como risco iminente. Padre Lawrence enviou um relatório de mais de 40 páginas para a diocese. 3 dias depois, uma equipe composta por um exorcista assistente, um arquiteto especializado em estruturas antigas, um investigador leigo com formação científica e 2 representantes da Igreja, foi enviada ao local para avaliar a dimensão real do fenômeno. Nenhum deles sabia o que encontraria. Nenhum deles estava preparado. Mas o que presenciaram naquela tarde foi tão aterrador que o mosteiro seria fechado para sempre. Tudo começa às 3h21 da tarde. A chegada da equipe. O sol estava alto, mas a sombra do edifício parecia mais escura do que deveria, como se absorvesse luz. Assim que o grupo entrou pela porta principal, todos sentiram a mudança instantânea de temperatura. Não era frio comum, era a ausência de vitalidade. O investigador leigo, Martin Hale, registrou. Ao atravessar a soleira, o ar ficou parado. Nenhuma corrente de vento, nenhuma sensação natural. Era como entrar em um vácuo emocional. A equipe se dividiu em 2 grupos. Os religiosos examinaram a capela e áreas superiores, enquanto Hale e o arquiteto foram para o subsolo,
lugar onde o exorcista havia encontrado a entidade sem boca. A freira que deu o primeiro aviso. Antes mesmo da equipe alcançar o subsolo, uma freira correu em direção a eles, pálida, tremendo, segurando-se na parede. Ela disse: "Não desçam, ele não está lá embaixo, ele está acima." A frase pareceu absurda naquele momento, mas faria sentido minutos depois. Hale perguntou o que ela havia visto. A freira respondeu: "A figura cinzenta está andando pelo corredor do segundo andar. Ela não deveria estar aqui agora." O grupo percebeu imediatamente que o fenômeno não seguia mais padrões. Estava em todos os lugares. O primeiro impacto aconteceu na capela. A capela tomada pela sombra. Quando os dois padres entraram, viram o altar coberto por uma sombra irregular, como um líquido escuro escorrendo em direção ao chão. Mas quando a luz da lanterna atingiu a sombra, algo se moveu. Respigou. Contraiu, como se fosse tecido vivo. O assistente exorcista deixou cair a lanterna e todos ouviram um lamento. Baixo, profundo, vindo das paredes. Não era voz humana. Era algo mais amplo, como múltiplas camadas sonoras se sobrepondo. E então o piso tremeu. Hale e o arquiteto que estavam no corredor do subsolo também sentiram a vibração, mas o que viram foi ainda mais perturbador. A subida do fenômeno pela escada. A porta do subsolo estava entreaberta. A luz da lanterna de Hale iluminou apenas parte da escada, e naquele instante eles viram algo subir. Primeiro as mãos, depois os braços, depois uma forma curva, disforme, que parecia tentar se erguer usando membros alargados, como se seu corpo estivesse sendo moldado ali, instante após instante. A criatura parecia incompleta, como um organismo que ainda está se formando, mas o que chocou Hale não foi a forma, foi o som, a respiração. Não era humano, não era animal, era algo tentando imitar respiração, mas sem compreender a mecânica de pulmões. O arquiteto caiu de costas e a criatura parou. Não por receio, mas por análise, como alguém observando uma reação para entendê-la. E então fez algo impensável. Falou. Não com voz própria, mas com a voz do exorcista que havia enfrentado no subsolo dias antes. Eu subo. As mesmas palavras, a mesma entonação, a mesma imitação de humanidade. Hale correu para cima com o arquiteto, deixando a entidade para trás. Mas exatamente quando chegaram ao térreo, o fenômeno mostrou sua verdadeira magnitude. A manifestação total. A capela toda começou a vibrar. Os crucifixos giraram sozinhos. As janelas fecharam com violência. E a figura cinzenta, aquela que aparecia e desaparecia sem lógica, surgiu bem no centro do corredor principal. Todas as freiras recuaram. Mas pela primeira vez, ela moveu o braço, não como um humano, mas com um movimento rígido, angular, como se ossos internos não existissem, e pontou para o subsolo. Nesse instante, a entidade sem boca emergiu das escadarias, agora por completo. Altura desumana, pele cinza escura, tronco deformado, pescoço longo e anormalmente flexível, e o rosto totalmente vazio, liso, mas com a sugestão de olhos que não existiam. A voz surgiu de todos os lados. A casa não vos quer. As freiras começaram a chorar. O arquiteto desmaiou. O exorcista ergueu o crucifixo e disse as primeiras palavras de exorcismo.
A entidade deu apenas um passo para trás e desapareceu. Mas não em movimento, simplesmente deixou de existir naquele ponto do espaço, como se tivesse sido apagada. O silêncio que veio depois durou exatos 17 segundos, e foi o silêncio mais mortal que se registrou ali. Nenhum som, nenhuma respiração, nenhuma vibração. E então, algo caiu no chão. Um rosário, partido ao meio. Alguém ou algo o havia arrancado do pescoço de uma das freiras sem que ela percebesse. Depois disso, a decisão da igreja foi imediata. O mosteiro seria fechado. As últimas horas no mosteiro. A equipe exteriorizou os objetos sagrados. As freiras foram transferidas. As portas foram trancadas. Mas antes de saírem, Hale ouviu algo vindo da capela vazia. Uma frase, sussurrada baixinho, como se alguém estivesse agachado no canto mais escuro, falando apenas para ele. Eu ainda subo. Hale nunca mais voltou ao local. O mosteiro permanece fechado até hoje, e moradores da região afirmam que algumas noites luzes surgem nos corredores vazios e o som de passos arrastados ecoam do interior. Nunca houve explicação científica. Nunca houve solução espiritual. É considerado, até hoje, um dos casos paranormais mais insólitos, assustadores e profundamente reais da história religiosa americana.